Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou e em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo, tu me amas, dá-me um gole da vontade divina, minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tendes direito, as adorações, os louvores, o amor, as reparações por todos e por cada pecado. Venho, Senhor, na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana por meio do imaculado coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me, Senhor, a tua divina vontade. Vem, ó divina vontade, nesta ação que estou a fazer e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém. Fiat. Então vamos lá, gente. Dia 7, 26, 8. Quem vive no Fiat Divino é o narrador das obras divinas, a ascensão, causa pela qual não deixou o reino da divina vontade sobre a terra. Continuando o meu habitual abandono no Fiat Divino, estava seguindo os atos dele na criação. Parecia-me que, unindo-me aos seus atos, ora fazia um ato de luz, ora um ato de imensidão, ora um ato de potência e assim por diante. Mas enquanto isso fazia, meu sempre amava Jesus, movendo-se em meu interior, me disse: minha filha, quem vive em minha divina vontade e segue seus atos, é a narradora de todas as nossas obras. Então, à medida que você gira no sol, para repetir junto com a minha vontade o que fiz ao criar o sol, você nos faz a narração da história de sua luz, e o Ente Supremo, ao ouvir repetir por você toda a história do sol, o que encerra o bem que faz, sente-se dar toda a glória de sua luz, e como a luz brilha sobre todas as coisas, investe tudo, enche o ar. Assim ouve o teu eco próximo e distante, no baixo e na altura dos céus. E sussurrando ao nosso ouvido, nos fazes a narração da luz e nos glorifica tanto que nos dá um sol de glória. Oh, como ficamos felicitados por parte da criatura por ter criado um astro tão benéfico para toda a terra. Como não amar a quem vive em nosso Fiat Divino? Ela recolhe todas as nossas qualidades e felicidades espalhadas em tudo o que é criado. E ora nos faz a narração do céu e nos conta a história de sua imensidão e nos dá a glória do céu inteiro. Ora nos diz a história do mar e murmura junto com as águas, amor e glória de todo o mar ao meu Criador. Ora nos conta a história da terra florida e todas as plantas e flores elevam seu perfume e nos dá a glória de toda a terra. Ora nos faz a narração da história do vento, ora do ar, ora do passarinho que canta, ora do cordeiro que bale. Em suma, tem sempre coisas para nos contar das tantas coisas que fizemos na criação, para nos dar o amor e a glória que tivemos ao criá-la. Oh, como é doce e gratificante ouvir-te fazer a narração das nossas obras. Nos sentimos duplicar o amor. Nossa glória é muito mais que quem nos faz a narração vive em nosso querer, o qual, instruindo-a, faz-lhe dizer os segredos amorosos que há em todas as coisas criadas. Dito isto, fez silêncio. Depois, como se não pudesse conter o amor do seu coração divino, acrescentou: Filha amada minha, tu és a minha esperança, a esperança do reino da minha divina vontade sobre a terra. Aquela esperança que não faz dúvida, que não diz dúvida, mas certeza, porque já em ti encontra seu reino, teus modos, tuas prerrogativas, tuas narrações, tudo pertence ao meu Fiat divino. Em ti estão seus fundamentos, seus conhecimentos. Por isso, espero que o seu reino se formará e se divulgará sobre a terra. Depois disto, estava pensando quando nosso Senhor subiu ao céu, glorioso e triunfante, com sua humanidade não mais humilhada, sujeita às penas, com a divisa de Adão, caído, mas sim intangível de toda a pena, né? Não sofre, né? Não tem como sofrer, né? Com a divisa do novo Adão inocente, com todas as prerrogativas mais belas da criação, vestido de luz e imortal. Mas enquanto pensava nisso, meu docíssimo Jesus, a mover-se dentro de mim, me disse: minha filha, minha humanidade refugiou em si e sobre si mesma todos os males da humanidade caída, até morrer, para dar-lhe virtude e fazê-la ressurgir da morte a qual estava sujeita. Eis a causa pela qual não deixei o reino da minha vontade divina sobre a terra, porque faltava a humanidade do Adão inocente, gloriosa e imortal, para poder impetrá-lo e receber o grande dom do meu Fiat. Por isso era necessária a minha humanidade primeiro refazer a humanidade caída
e dar-lhe todos os remédios para levantá-la. Depois morrer e ressurgir com os dotes do Adão inocente para poder dar ao homem o que perdeu. Não só isso, mas que subi ao céu com minha bela humanidade, vestida de luz como saiu de nossas mãos criadoras para dizer ao Pai Celestial, Pai meu, vê como a minha humanidade está refeita, como o reino da nossa vontade está seguro nela, sou eu a cabeça de todos. E quem te suplica tem todos os direitos de pedir e de dar o que eu possuo. Minha filha, se necessitava uma humanidade inocente, com todas as habilidades com as quais saiu de nossas mãos criadoras para conseguir de novo o reino de nossa vontade no meio das criaturas, que até então falava, e eu adquiri com minha morte e subi ao céu para cumprir depois do meu primeiro trabalho o segundo trabalho meu de impor e dar o reino da minha divina vontade sobre a terra. São cerca de 2000 anos que esta minha humanidade roga e nossa majestade divina, sentindo-se regurgitar de novo, antes com mais intensidade o amor da criação, que tivemos ao criar o homem e sentindo-se arrebatado e fascinado pela beleza de minha humanidade, transbordou fora de novo e abrindo os céus fez chover a torrentes a chuva da luz dos tantos conhecimentos sobre meu Fiat, a fim de que como chuva desça sobre as almas e com sua luz vivifique e cure ao querer humano, e transformando-o lança a raiz de minha vontade nos corações, e aí estende seu reino sobre a terra. Para vir o meu reino sobre a terra, primeiro devia fazê-lo conhecido, devia fazer saber que queria vir a reinar, e eu, como irmão maior da família humana, estou fazendo todas as diligências necessárias do céu junto à divindade para lhe dar uma aquisição tão grande. Por isso era necessário que eu subisse ao céu com minha humanidade glorificada para poder readquirir de novo o reino do meu Fiat para meus irmãos e filhos. Então, o segredo principal desse trecho é esse, né? Que Jesus, ele refez a humanidade de Adão inocente em si mesmo, precisou reparar, né, tudo que Adão perdeu e readquirir tudo que Adão, né, perdeu através de si mesmo, mas refazendo a humanidade caída primeiro, dando perdão a essa humanidade, assumindo sobre si todas as falhas, né, do que o Adão aprontou, né? E aí ele apresenta-se ao Pai, totalmente glorioso, vencedor, né? Que venceu tudo, obedeceu até a morte, a divina vontade, sem nunca falhar, viveu intensamente na divina vontade, né? Sofrendo, como nós somos chamados a viver na divina vontade, sofrendo. Ele viveu e hoje nós estamos aí, né? Podendo viver essa graça que ele impetrou para nós, né? Ele pediu para o Pai dar para nós agora. Ele tem todo o direito e pode dar o que ele possui a nós, e é o que nós estamos recebendo e vivendo agora. E é essa graça tão grande, né, de poder viver nessa vontade divina, como Jesus viveu, né, de uma forma sofredora, mas a gente, com muito amor, está aprendendo muitas coisas. Apesar dos sofrimentos e das cruzes, nós estamos iluminados, cheios de verdades, de conhecimentos, de luzes que o Senhor está, né, pedindo e dando para nós, né, pedindo ao Pai e dando para nós. E é uma graça muito grande viver na divina vontade, apesar de tudo que a gente passa, né? Graças a Deus. Eu tenho só que agradecer a Deus, não tenho nada que reclamar, graças a Deus. Estou sofrendo um problema com a minha mãe. Ela atrapalhou eu dar a escola da Divina Vontade hoje, não consegui, mas tudo bem. Glória a Deus nas alturas mesmo assim. Amém? Jesus, eu confio em vós, fit, fit, fit. Tudo tem um propósito e a gente vai saber lá na frente qual é. Amém? Deus abençoe a todos. Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo, tu me amas. Dai-me um gole da vontade de Deus para minha alma. Me abençoa, mãe, para que possa fazer todas as minhas ações sobre vossos olhos maternais. Pai, Filho, Espírito Santo, amor, minha majestade, eu venço a divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tenho direito, as adorações e louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graça, e fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Vem, Senhor, na tua divina vontade. Dou-te minha vontade humana por meio do imaculado coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me a tua divina vontade,
Vem, divina vontade, nesta ação que estou a fazer e em todas as ações que farei durante esse dia. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. Meditação do Livro do Céu, volume 26, capítulo 8. 12 de maio de 1929. Quem vive no Fio Divino é o narrador das obras divinas. A ascensão, causa pela qual não deixou o reino da divina vontade sobre a terra. Continuando meu habitual abandono no Fio Divino, estava seguindo os atos dele na criação. Parecia-me que, unindo-me a seus atos, ora fazia um ato de luz, ora um ato de imensidão, ora um ato de potência, e assim por diante. Mas, enquanto isso, fazia-me sempre amar o Jesus movendo-se no meu interior motivo. Minha filha, quem vive em minha divina vontade e segue seus atos é narrador de todas as nossas obras. Então, à medida que você gira no sol para repetir junto com a minha vontade o que fiz ao criar o sol, você nos faz a narração da história da Terra. E o ente supremo ao ouvir repetir por você toda a história do sol, o que encerra o bem que faz, sem se dar toda a glória de sua história do sol, e que encerra o bem que faz, sem se dar toda a glória de sua luz. E como a luz brilha sobre todas as coisas, investe tudo, enche o mar, assim ouve o teu eco próximo e distante, no baixo e na altura dos céus, e sussurrando ao nosso ouvido, nos fazes a narração da luz, e nos glorifica tanto que nos dá um sol de glória. Oh, como ficamos felicitados por parte da criatura, por ter criado um astro tão benéfico para toda a terra. Como não amar a quem vive em nosso fit? Ela recolhe todas as nossas qualidades e felicidades, espalhadas em tudo o que é criado, e ora nos faz a narração do céu, e nos conta a história de sua imensidão, e nos dá a glória do céu inteiro. Ora nos diz a história do mar, e murmura junto com as águas, amor e glória de todo o mar ao meu Criador. Ora nos conta a história da terra florida, e todas as plantas, flores elevam seu perfume e nos dá a glória de toda a terra. Ora nos faz a narração da história do vento, ora do ar, ora do passarinho que canta, ora do cordeiro que bale. Em suma, tem sempre coisas para nos contar, das tantas coisas que fizemos na criação, para nos dar o amor e a glória que tivemos ao criá-lo. Oh, como é doce e gratificante ouvir-te também a narração de nossas obras. Nos sentimos duplicar o amor, nossa glória, muito mais que quem nos faz a narração vive em nosso querer. Instruindo-a, faz-lhe dizer os segredos amorosos que há em todas as coisas criadas. Dito isso, fez silêncio. Depois, como se não pudesse conter o amor do seu coração divino, acrescentou: minha amada minha, tu és a minha esperança, a esperança do reino de minha divina vontade sobre a terra. Aquela esperança que não diz dúvida, mas certeza, porque já em ti encontra seu reino. Teus modos, tuas prerrogativas, tuas narrações,
Tudo pertence ao meu Filho divino. Em ti estão seus fundamentos, seus conhecimentos. Por isso espero que seu reino se tornará e se divulgará sobre a terra. Depois disso, estava pensando, quando nosso Senhor subiu ao céu, glorioso e triunfante, com sua humanidade, não mais humilhada, sujeita às penas, com a dívida de Adão e Eva, mas sim intangível, de boa, intangível de boa pena, não intangível de toda pena, e com a divisa do novo Adão inocente, em todas as prerrogativas mais belas da criação, vestido de luz imortal. Mas enquanto pensava nisso, meu docíssimo Jesus, a mover-se dentro de mim, disse-me, minha filha, minha humanidade refugiou em si e sobre si mesmo. Todos os males da humanidade caíram, até morrer, para dar-lhe a virtude de fazê-la ressurgir da morte, a qual estava sujeita. Eis a causa pela qual nos deixemos o reino da divina vontade sobre a terra, porque faltava a humanidade do Adão inocente, glorioso e imortal, para poder impetrá-lo e receber o quanto e eis a causa pela qual não deixei o reino da minha vontade divina sobre a terra, porque faltava a humanidade de um Adão inocente, gloriosa e imortal, para poder impetrá-lo e receber o grande dom do meu Filho. Por isso, era necessário a minha humanidade primeiro refazer a humanidade caída e dar-lhe todos os remédios para levá-la. Depois morrer e ressurgir com os dotes do Adão, para poder dar-lhe ao homem o que pediu. Não, para dar ao homem o que perdeu. Não só isso, mas que subir ao céu como uma bela humanidade, vestida de luz como saiu de nossas mãos criadoras, para dizer ao Pai Celestial, Pai meu, vê como a minha humanidade está refeita, como o reino da nossa vontade está seguro nela. Sou eu, a cabeça de tudo, a quem suplica, tem todos os direitos de pedir, tem todos os direitos de pedir e de dar o que eu possuo. Minha filha, se necessitava uma humanidade inocente, com todas as habilidades com as quais saiu de nossas mãos criadoras, para conseguir de novo o reino de nossa vontade, e meus criaturas, que até não então faltavam. E eu adquiri com minha morte e subi ao céu, para cumprir depois do meu primeiro trabalho, o segundo trabalho, de impor e dar o reino de minha divina vontade sobre a terra. São cerca de 2000 anos que essa minha humanidade roga e nossa majestade divina, sentindo-se regurgitar de novo, antes com mais intensidade, o amor da criação que tivemos ao criar o homem, e sentindo-se arrebatado e fascinado pela beleza de minha humanidade, transbordou fora de novo e, abrindo o céu, fez chover torrentes e chuva de luz dos tantos conhecimentos sobre os filhos, a fim de que como chuva desça sobre as almas, e como luz, sua luz vivifique e cure ao querer humano, e transformando lance raiz de minha vontade nos corações, e aí estende seu reino sobre a terra. Para vir ao meu reino sobre a terra, primeiro devia fazer reconhecer
devia fazer saber que quem quer vir a reinar, eu, como irmão maior da família humana, estou fazendo todas as dificuldades necessárias do céu junto à divindade para lhe dar uma aquisição tão grande. Por isso, era necessário que eu subisse ao céu com minha humanidade glorificada para poder adquirir de novo o reino do meu filho para os meus irmãos e filhos. Meditação, capítulo, volume 26, capítulo 8, 12 de maio de 1929. Jesus ele fala a Luísa, fala a nós que quem vive na sua vontade divina segue seus atos e é narradora de todas as suas obras. E Jesus, ele refez a humanidade de Adão, inocente, em si mesmo. Ele precisou reparar tudo o que Adão perdeu, e adquirir tudo o que Adão perdeu. E refazendo a humanidade caída, dando perdão a toda a humanidade, assumindo sobre ele, sobre si, Jesus, todas as falhas, todas as faltas, todas as falhas em que o Adão cometeu, que Adão fez. E apresentar. E ele assim, Jesus apresentou-se ao Pai, totalmente glorioso, vencedor. Ele venceu tudo. Ele obedeceu até a morte de cruz, a divina vontade, sem nunca faltar, sem nunca falhar. Jesus ele viveu intensamente na divina vontade, sofrendo tudo como nós sofremos, sendo obediente ao Pai. E ele sofreu, Jesus. Ele quis sentir, sofrer assim que nós sofremos, que nós sentimos. Aí nós somos chamados a viver na divina vontade. E Jesus ele teve todo o direito de poder dar o que ele possui em nós. E hoje nós estamos sim, a meditação da lei, que hoje nós estamos sim vivendo, recebendo e vivendo, que é o dom da divina vontade. E ele fala que todos que fazem sua vontade seguem os seus atos. E é narrador de todas as suas obras. Aí ele fala que à medida que girar, que gira no sol, para repetir junto com a sua vontade, como ele fez ao criar o sol. Aí ele fala a Luísa que ela fez a narração da história da sua luz. E o Supremo, ao ver assim, repetir por ela toda a história do sol, que encerra o bem e sente toda a glória da sua luz.
E Jesus, ele ama, assim, ama quem vive a sua vontade divina. No seu criado. Ele recolhe todas as suas qualidades, felicidades, espalhadas em tudo que é criado. Ele fala que a hora os faz a narração do céu e os conta a história da sua imensidão. E os dá a glória do céu inteiro. E ele fala como é doce assim, dá, sempre contar, sempre tem, sempre as coisas assim para contar, de tantas coisas do que eles fizeram na criação, que o Pai, ele, Jesus e o Espírito Santo fizeram na criação. E ele fala que é doce, é gratificante ouvir fazer a narração das suas obras. Ele sente assim duplicar o amor, a sua glória. E quem faz, e quem os faz a narração e vive no seu querer, é instruindo, fazendo dizer os segredos amorosos. E ele colocou a esperança na Luísa. Aquele Jesus, ele fala que ele colocou a esperança na Luísa. A esperança do seu reino, da divina vontade sobre a terra. E porque nela, ele fala que porque já nela encontra o seu reino, os seus modos, suas prerrogativas, suas narrações. Tudo pertence ao divino querer dele, tudo o fit divino dele. Os conhecimentos que e ele espera que o seu reino se tornará e se divulgará por toda a terra. Então ele espera Jesus ser divulgado lá na época da Luísa. Ele teve esperança, ele esperou muito tempo ele até a Luísa nascer, para ele poder passar para ela todo o ensinamento, dar o dom da divina vontade a ela. Ele fala também que a humanidade dele refugiou em si e sobre si mesmo todos os males da sua humanidade. Então ele caiu todo assim. Ele recebeu na humanidade dele todos os males que ele quis sofrer para poder salvar o homem. Aí ele fala que ele quis morrer, dar virtude de fazer assim, ressurgir da morte a qual estava sujeito. Aí ele fala que essa é a causa pela qual ele não deixou o reino da sua vontade divina sobre a terra. Porque faltava a humanidade do Adão, inocente de Adão, gloriosa e imortal, para poder impetrá-lo e receber o dom, o grande dom do seu filho, o dom da divina vontade. E era necessário, que ele fala, que era necessário a sua humanidade primeiro refazer toda a humanidade. Toda a humanidade caída, teve que refazer e dar todos os remédios para levantá-la.
e depois ele morrer e ressurgir. Depois dele morrer e ele ressuscitar da vida com todos os dotes de Adão, para poder dar ao homem o que perdeu. Que Adão, que ele pecou, que ele caiu com a queda de Adão, o homem perdeu. Perdeu esse dote. Aí Jesus, ele quis subir. Aí ele quis subir. Aí Jesus fala que quis subir ao céu com a sua bela humanidade. Então Jesus, ele quis subir ao céu. Glorioso, vestido de luz, como saiu das suas mãos criaturas. Aí ele fala para a Luísa que ele refez na sua humanidade, que a sua humanidade está refeita como um reino da sua vontade, que está seguro nela. Ele fala para o nosso Pai, ao Pai. Jesus, ele é a cabeça de todos. E ele suplica ao Pai eterno, todos os direitos. Então ele pedia, quando ele estava no ventre da mãe, ele pedia e suplicava ao Pai todas as coisas assim para nós, para refazer. Ele pediu ao Pai todos os direitos que ele possui. O evangelista fala que se necessitava de uma humanidade inocente, com todas as habilidades, com as quais saiu das suas mãos criadoras, para conseguir de novo o rei da sua vontade, no meio das criaturas. Que então faltava. A ele, Jesus, ele adquiriu com a sua morte. Com a sua morte ele adquiriu e subiu ao céu para cumprir. Ele deu o seu primeiro trabalho. Seu segundo trabalho impôs a dar o reino da sua vontade divina sobre a terra. Aí fala que foram cerca de 2000 anos que a sua humanidade roga a majestade divina, sentindo se regurgitar de novo, com mais intensidade o amor da criação que eles tiveram ao criar um homem. Aí Jesus está se sentindo arrebatado e fascinado pela beleza da sua humanidade. Ele transbordou fora de novo e abriu o céu, fez chover torrentes de chuvas de luz, de tantos conhecimentos de seus filhos, tantos conhecimentos. Ele continuou passando, Jesus, e continuou passando seus conhecimentos, seus ensinamentos, que ele passou, ele ensinou através das suas místicas, através da Luísa, que ele esperou a Luísa, que ele escreveu o livro do céu através da Luísa. Ele usou as mãos da Luísa para escrever o livro do céu, passar os ensinamentos hoje para nós, nos convidando a nos convidando e nos dando o dom da divina vontade.
a fazer a vontade dele. Aí ele fala que com a sua luz vivifica. A sua luz vivifica, cura o querer do humano, transformando. Lança a raiz da sua vontade nos corações. Eis tem seu reino sobre a terra. Para vir o seu reino sobre a terra. Para vir o seu reino sobre a terra, primeiro ele fala que devia fazer conhecer a sua divina vontade, a sua vontade. Que devia fazer saber que quer vir a reinar. Ele quer vir reinar, Jesus ele quer. E como o irmão maior da família humana, Jesus, ele está fazendo todas as diligências necessárias no céu, junto à divindade, para dar uma aquisição tão grande, que é o dom da divina vontade. É por isso que foi necessário ele subir ao céu com a sua humanidade glorificada, para poder adquirir de novo o reino do seu filho, seus irmãos e filhos. Porque na vida de Jesus nós chamamos irmãos e filhos dele. No livro na vida íntima de Jesus, ele nos chama de irmãos. Somos irmãos dele. Nós também somos filhos dele. Ele quer refazer com ele, chamar toda a humanidade a fazer essa vontade, a viver na sua vontade divina. Dar esse dom. Jesus ele quer dar um dom. E para isso ele precisa encontrar um coração despojado de si mesmo. Então ele teve que refazer toda a humanidade. E ele sofreu, ele viveu, e nós podemos viver essa graça que ele impetrou nós. Ele pediu o Pai para nós. Ele pediu o Pai. Então ele pedia tudo ao Pai para nós. E é uma graça assim muito grande assim, de poder assim, viver na vontade divina. Eu nunca tinha, assim, antes, não conhecia assim, o dom de viver na vontade divina. Então Jesus ele chama, mesmo a gente sim passando por sofrimentos, apesar de todas as dores, todos os sofrimentos que nós passamos, esse é um grande, uma graça muito grande de podermos sim viver na vontade divina, de fazer tudo assim por Jesus. Hoje eu sinto muito assim sonolenta, então assim, chamo Jesus, Jesus, me ajuda, Senhor. Eu confio em vós, estou aqui para fazer a tua vontade. Quero entender teus ensinamentos, Deus do céu. E Jesus ele foi um pai muito bom, muito bondoso. De, nesse nosso tempo, dele trazer esse dom, essa graça tão maravilhosa, que é o dom de viver da vontade divina. De viver só da vontade dele, de viver só para ele. De estar só com ele, de fazer tudo junto com ele. Eu não sou nada. E eu falo para Jesus, quero muito entender, aprender. Que ele deu a vida dele
para refazer toda a humanidade. Ele assumiu sobre si todas as dores, o pecado do homem. E Jesus, ele, ele fala que é a causa que não deixou o rei dessa vontade de vir sobre a terra. Foi que eu, assim, que eu entendi, assim, foi da explicação da Aline, foi que eu entendi também, sim, que Jesus, ele refez a humanidade do Adão inocente sobre si. Ele precisou reparar tudo. Jesus, ele teve que reparar tudo que o Adão perdeu, que o homem perdeu. Readquirir. Jesus, ele teve que readquirir tudo que Adão perdeu com o pecado, quando ele pecou. E quando ele pecou, o homem perdeu tudo. Perdeu o dom da divina vontade. E ele assumiu. Jesus assumiu sobre ele todas as falhas. Porque ele nos quer dar esse dom. E ele quer se encontrar coração despojado de si, para ele reinar. E ele vai trazer seu reino sobre a terra, seu reino da divina vontade. Amém, filhos. Eu também, assim, só tenho a agradecer a Jesus pela oportunidade de conhecer cada vez mais, de aprender cada vez mais sobre a divina vontade. Mesmo assim, aos poucos, mesmo com a mente lerda, assim, com sono assim, sentindo dor, um cansaço mental. Peço ajuda a Jesus, que eu entendo um pouquinho. Que Jesus me conduz, me ensina, esteja comigo, porque sem Ele, sem Ele eu sou nada, não faço nada. Tenho a agradecer por Ele dar essa oportunidade, pelo dom da vida da Aline, por nos dar a Aline nesse tempo. Igual Ele trouxe deu a Luísa, a nós, escreveu o livro do céu, e agora nós estamos aprendendo os seus ensinamentos, as suas luzes, através da sua filha da divina vontade, que é a Aline, hoje nosso tempo. E peço a Jesus por ela, para ela abençoá-la sempre, pelo sim dela, pela missão dela. Amém, filhos. Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-lhe um gole da vontade de Deus à minha alma. E me dê, mãe, a sua bênção para que eu possa fazer todas as minhas ações sob o vosso olhar maternal. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Suprema Majestade, vem em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tendes direito, as adorações, os louvores, o amor, as reparações por todos e por cada pecado. Vem, Senhor, na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana, por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons, os frutos da divina vontade. Vem, divina vontade, nesta ação que estou a fazer, em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém, Fiat. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Pai, eu não sou nada, nada, nada. Deus é tudo, tudo, tudo na minha vida. Pai, amo-te, adoro-te, bendigo-te. Tudo para a honra e glória do teu santo nome. Amém, Fiat. Tema do dia 7/5, volume 26, trecho 8, 12 de maio de 1929. Quem vive no Fiat divino é o narrador das obras divinas. A ascensão, causa pela qual não deixou o reino da divina vontade sobre a terra. Continuando o meu habitual abandono no Fiat divino, estava seguindo os atos dele na criação. Parecia-me que, unindo-me a seus atos, ora fazia um ato de luz, ora um ato de imensidão, ora um ato de potência e assim por diante. Mas enquanto isso, fazia o meu sempre amável Jesus, movendo-se em meu interior, me disse: minha filha, quem vive em minha divina vontade e segue seus atos é a narradora de todas as nossas obras. Enquanto, à medida que você gira no sol para repetir junto com a minha vontade, que eu fiz ao criar o sol, você nos faz a narração da história da sua luz. E entre o Supremo, e o ente supremo, ao ouvir repetir por você toda a história do sol, que encerra o bem que faz, sente-se dar toda a glória de sua luz, como a luz brilha sobre todas as coisas. Investe tudo, enche o ar, assim ouve o teu eco, próximo e distante, no baixo e na altura dos céus, e sussurrando ao nosso ouvido, nos faz a narração da luz e nos glorifica tanto que nos dás um sol de glória. Oh, como ficamos felicitados por parte da criatura por ter criado um astro tão benéfico para toda a terra. Como não amar a quem vive em nosso Fiat divino? Ela escolhe todas nossas qualidades, felicidades espalhadas
em tudo que é criado. E ora faz a narração do céu, nos conta a história de sua imensidão, nos dá a glória do céu inteiro. Ora nos diz a história do mar e murmura junto com as águas o amor, glória de todo o mar do meu Criador. Ora nos conta a história da terra florida. Todas as plantas e flores elevam seu perfume e nos dá a glória de toda a terra. Ora nos faz a narração da história do vento, ora do ar, ora do passarinho que canta, ora do cordeiro que bale. Em suma, tem sempre coisas para nos contar das tantas coisas que fizemos na criação para nos dar o amor e a glória que tivemos ao criá-las. Oh, como é doce e gratificante ouvir-te fazer a narração das nossas obras. Nos sentimos duplicar o amor, nossa glória, muito mais quem nos faz a narração viva em nosso querer, o qual, instruindo-a, faz-lhe dizer os segredos amorosos que há em todas as coisas criadas. E Luísa, continuando, dizendo, continuando o meu abandono no Fiat divino, segui os atos dele na criação. Parecia unir-me a eles, aos seus atos. Ora fazia um ato de luz, ora o ato de imensidão, ora um ato de potência e outros. Mas meu amável Jesus disse-me, filha, quem vive na minha vontade e segue os seus atos é a narradora de todas as nossas obras. Narradora é aquela pessoa que narra situações, narra cada parte da cada coisa criada que ela vai narrar e vai se inserir junto com essas coisas, com o sentimento. Ela vai mostrar na narração dela o sentimento daquelas criações, daquela criação que ela está narrando, de cada criação, de cada coisa que Deus criou, que ela vai narrando, vai fazendo a história de cada uma delas, narrando e se emocionando como narradora, tendo sentimentos em cada situação. Ela se envolve. A voz que conta a história, ela é como uma personagem dentro do texto. Ela utiliza para narrar o acontecimento com as suas personagens, com a sua própria pessoa ali. Ela vai inserir e narrar cada coisa criada pelas mãos criadoras da Trindade, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ela é narradora de toda a obra, de todas as obras da criação. Jesus diz, à medida que você gira no sol para repetir junto com a minha vontade o que eu fiz ao criar o sol. Então, à medida que ela vai girando ao redor, que ela vai, passando aquele conhecimento, narrando aquilo que ela, sobre a criação, como foi criar o sol, que Jesus,
quando ele fez a vontade dele, ela vai repetir tudo aquilo e vai se inserir como se estivesse presente na cena. E ela vai repetir toda aquela ação que eles fizeram na criação do sol. E ela vai narrar a história. Então, Jesus quer que ela fale sobre a luz do sol. Ela vai narrar a luz, tudo sobre a luz na criação, tudo que aconteceu na criação sobre a luz. Tudo que aconteceu, fazendo a história da luz do sol na narração. O ente supremo, ao ouvir repetir tudo isso, toda a história do sol, o que encerra o sol, o que encerra a luz, o bem que faz a luz para todos, para as criaturas, para a terra, para tudo. O ente supremo sente-se dar toda a glória de sua luz, e como a luz brilha sobre todas as coisas. Então ela vai narrando sobre a luz, contando a história desde do nascer da luz. E aí ela vai, o bem que faz a luz do sol. E o ente supremo fica, ao ouvir repetir tudo aquilo, ele fica feliz, ele sente bem, ele fica feliz e sente-se glorioso, sente toda a glória da sua criação, da luz. Como a luz brilha sobre todas as coisas, ele sente glorificado, o ente supremo. A luz investe em tudo, ela clareia tudo, ela entra em tudo, ela supre tudo e enche o ar. A luz enche o ar, o espaço. Que coisa maravilhosa, quanto bem faz a criação, as criaturas, as plantas. Enquanto ela vai narrando, o eco da voz dela fica próximo, distante, baixo, na altura dos céus. E aí ela vai sussurrando ao ouvido, nos faz a narração da luz, no ouvido, sussurra a narração no ouvido, fazendo a narração da luz, como que glorifica tanto a luz, glorifica o Senhor, o ente supremo, e que a luz que nos dá o sol de glória, o sol glorifica a criação, glorifica o Criador, irradiando toda a sua luz, todo ao redor, todo o espaço é preenchido com sua luz. Aí Jesus diz, como ficamos felicitados por parte da criatura por ter criado um astro benéfico para toda a terra. Então, eles ficam felizes por parte da criatura e por ter criado um astro benéfico por toda a terra, por todas as plantas, pelos animais, pelas criaturas, por tudo. É um astro benéfico que dá luz, que clareia, aquece
né? Como não amar a quem vive no nosso fiat divino? Assim diz Jesus. Essa criatura que é tudo, narradora, é a primeira filha, recém-nascida, ela é muito amada por eles. E Jesus disse: como não amar a quem vive em nosso fiat divino? E não é só ela foi muito amada. E todos nós que vivemos no fiat divino de verdade, buscando, nos esforçando para conhecer todas as verdades, a gente está também sendo amada, muito amada por Ele. E ainda Jesus comenta que ela, a narradora, recolhe todas as qualidades e felicidades espalhadas em tudo que é criado, para que na hora da narração, para ela falar, ela ir mostrando as belezas, né? Mostrando toda a beleza que está espalhada, todas as qualidades do Ser Supremo, da Trindade, do nosso Pai Criador, de tudo, tudo que aonde há coisa criada por Ele, ela vai recolhendo as qualidades, a felicidade e felicidade espalhada em tudo o que é criado, porque eles fizeram a criação com maior amor, maior felicidade para eles. Então, todas as qualidades, todas as virtudes espalhadas no que foi criado, nos seres criados, ela recolhe. Porque na hora dela narrar, ela vai colocando tudo na história da narrativa dela, na história de cada ser criado, de cada coisa criada. Ora, a narração, ora ela nos faz a narração do céu e nos conta a história da sua imensidão. Então, quando ela faz a narração do céu, ela conta toda a beleza, ela fala sobre tudo que há no céu, tudo de beleza, tudo que há de bonito, de imenso, toda a glória, dá toda a glória ao céu inteiro na história dela. Ela faz uma história linda na narrativa dela, ora nos narrando na narração do céu. Ela faz uma história narrativa, uma história linda, falando sobre as belezas, sobre as virtudes, sobre tudo que tem de belo no céu, na imensidão do céu, e nos dá, e a narrativa, a narradora dá glória ao céu inteiro. Ela vai narrando e glorificando cada coisa, cada beleza, cada virtude, tudo no céu ela vai glorificando, ela vai narrando a história e glorificando. Tem hora que ela diz a história, ela faz a narrativa da história do mar. Ali ela vai narrando toda a beleza do mar, tudo que existe, toda a imensidão do mar. E ela murmura junto às águas, amor e glória de todo o mar ao Criador. Cada coisa criada, ela faz a história, ela narra, mostra toda a beleza daquela daquela coisa criada, e depois ela murmura junto da água, como se toda a água estivesse murmurando com ela,
amor e glória de todo o mar ao meu Criador. Então ela glorifica cada coisa que ela narra. E ora nos conta também a história da terra florida. Aí é a hora dela contar a história de toda a terra florida, de toda a beleza que tem na terra, de todo o amor que Deus colocou sobre cada coisa criada, todo o amor de Deus destacando nas coisas criadas. Toda planta, as flores que elevam perfume, ela fala sobre o perfume maravilhoso de cada flor que exala para o céu. E ela, junto das flores, ela glorifica de toda a terra, em nome de toda a terra, glorifica ao Pai, glorifica ao Criador. Depois ela faz narração da história do vento, do ar, do passarinho que canta, da ovelha que bala, do carneiro. E tudo ela faz uma linda história, uma linda narrativa. E Jesus fala, tem sempre coisas para nos contar das tantas coisas que fizemos na criação. Jesus fala que ainda tem tantas coisas a contar, de tantas coisas maravilhosas feitas na criação, para nos dar amor e glória que tivemos ao criá-lo. Então, cada coisa que ela vai narrando, vai formando a história, ela vai glorificando a Deus, glorificando todo o céu e dando amor e glória a todo o céu. Oh, como é doce e gratificante ouvir-te fazer a narração de nossas obras. Nos sentimos duplicar o amor, nossa glória muito mais. Quem nos faz a narração vive em nosso querer, o qual, instruindo-a, fazer-lhe dizer os segredos amorosos que há em todas as coisas criadas. Então, Jesus fala com ela, como é doce e gratificante ouvir-te fazer a narração das nossas obras. Como que é doce, como que é maravilhoso ouvir essa narração de toda a história de nossa criação. Nós sentimos, Pai, Filho e Espírito Santo, sentimos duplicar o nosso amor, a nossa glória muito mais. E quem faz a narração, ele diz, quem faz a narração vive em nosso querer, o qual, quando eles instrui e faz dizer os segredos amorosos, então Jesus instrui a narradora sobre os segredos amorosos que há em todas as coisas criadas, porque tem muitos segredos amorosos deles, da Trindade Santa com a criação. Só eles sabem. Então, muitas vezes ele conta, ele instrui a narradora para falar desses segredos na história, para narrar esse segredo na história das coisas criadas. Depois ele silencia, fica um pouco silencioso, mas não passa muito tempo, igual ela diz, como se não pudesse conter o seu coração divino, né? Jesus não aguenta ficar muito tempo quando ele está assim, maravilhado. O amor dele é tão grande que ele não consegue segurar por muito tempo o coração dele. Aí ele diz,
Filha amada, tu és a minha esperança, a esperança do reino de minha vontade sobre a terra. Então, ela é a filha da esperança. Para ele deposita toda a esperança nela, para que o reino possa acontecer sobre a terra. Porque ela é a primeira, ela está dando tudo de si para participar do reino com ele. E ela é a esperança que ele tem, é a única que ele tem como a primeira filha da divina vontade. Aquela esperança que ele deposita nela, que não diz dúvida, quer dizer, não tem dúvida nenhuma. É uma esperança que ele não duvida, que ele tem esperança nela sim, que ela será a primeira e que ela será a única, né, que está ali, a primeira filha da divina vontade, que vive no querer dele, para que o reino possa acontecer. Ela contribui muito, escrevendo, escrevendo as verdades, para que nós possamos agora usufruir dessas verdades, para nós conhecermos e divulgarmos. Ele diz: porque já em ti encontro o seu reino, teus modos, tuas prerrogativas. Prerrogativas são privilégios, benefícios que ela já tem. Em tuas narrações, tudo pertence ao meu fiat divino. Então ele já tem esperança nela e ele espera porque já em ti encontra o seu reino, quer dizer, o reino da divina vontade, que ela já vive no reino da divina vontade. Os teus modos, modo dela agir, tuas prerrogativas, quer dizer, teus privilégios, seus benefícios que você já tem, tuas narrações que ela já fez, a história, já escreveu a história de cada coisa criada. Tudo pertence, aí ele diz, tudo pertence ao meu fiat divino. Em ti, Luísa, estão seus fundamentos. Quer dizer, ela é apoiada. Os fundamentos aí é que ele é o apoio que ele dá para ela, né, nas iniciativas dela, dos escritos, dos conhecimentos. Já estão seus fundamentos a apoiar-se, né, que nele, seus conhecimentos. Por isso eu espero, por isso eu tenho a esperança do seu reino se formará e se divulgará sobre a terra. Então ele tem muita esperança que o reino está acontecendo já com ela e que ela já tem os fundamentos, os conhecimentos para que ela possa viver no reino da divina vontade e divulgar, formar o reino com seus escritos, com todos os seus estudos e divulgar sobre a terra para aqueles que não conhecem. Ele já tem esperança, muita esperança nela. Então, essa parte de Luísa, ela foi narradora. Agora, Luísa, dando uma pausa, ela começa a pensar na subida gloriosa de Jesus triunfante ao céu, com a sua humanidade. Não mais uma humanidade humilhada, sujeita a penas, pagar penas, com a divisa, né, com o lema do Adão caído,
não com essa humilhação, não. Agora sim, agora é intangível, é intocável. A humanidade dele agora é intocável. Ninguém pode tocar. Ele é o Senhor. Então agora a humanidade dele é intocável de todas as penas. Não existe mais penas para ele, porque ele já cumpriu a parte dele. E com a divisa que ele sobe, a divisa do novo Adão, porque ele restaurou Adão, a divisa do novo Adão inocente. Ele teve que ficar por Adão, para resgatar Adão, antes da subida dele. Então a divisa dele agora é de Adão inocente, o novo Adão inocente, com todas as prerrogativas, com todos os direitos, né, que ele tem, direitos exclusivos que Adão tinha, né? Ele volta, ele quer resgatar Adão, mais bela, a criação mais bela da criação, vestido de luz e imortal. Então Jesus só vai subir na humanidade, né, com luzes, vestido de luz, né? Enquanto Luísa pensava em tudo isso, na subida de Jesus, que é a subida ao céu, mas muita coisa Jesus ainda ia fazer antes da subida ao céu, muita coisa ainda Jesus ia fazer para subir, para a ascensão dele ao céu, para voltar a volta dele ao céu. E Jesus disse a Luísa que antes ela estava pensando na subida dele, se ele ia, a subida dele com a humanidade, que não ia ser mais uma humanidade do Adão, com a divisa do Adão caído, né, do Adão sujeito, a humanidade dele não ia ser mais sujeito a humilhá-lo, ser humilhado, ter que pagar pena, nada disso. Agora era intangível, quer dizer, a subida dele, a humanidade dele era intocável. E todas, sem nenhuma, não intocável por nenhuma pena, não tem mais pena, ele não teria mais que cumprir nenhuma pena. E com a divisa do novo Adão inocente, ele ia resgatar o Adão, como todas as suas prerrogativas, né? Todos os seus direitos mais belos da criação, todos os direitos mais belos da criação, vestido de luz e imortal. Então ele disse para a filha: minha filha, a minha humanidade refugiou-se em si mesmo, nela mesma, sobre si mesmo, todos os males da humanidade. Quer dizer, a minha humanidade refugiou-se em si mesmo todos os males da humanidade caída até morrer. Então, todos os males da humanidade, do Adão caído, todos os males até morrer, ele refugiou-se, tudo dentro dele, tudo dentro da humanidade dele, ele tomou para si, sobre si mesmo, para resgatar
aqueles que ele queria levar para o céu, né? Para dar-lhe virtude de fazê-la ressurgir. E ressurgir da morte. Então, a humanidade dele, ela refugiou em si todos os males da humanidade. Ele puxou para si, da humanidade caída, todos, até morrer, tudo, até a morte ele puxou, para dar as virtudes e fazê-los ressurgir da morte a qual estavam sujeitos. Eles estavam sujeitos da morte eterna, só que Jesus quis resgatá-lo. Então, antes dele subir ao céu, os 40 dias que ele ficou na terra, foi para resgatar Adão e todos aqueles que estavam esperando a morte eterna, né? Ele veio para resgatar. E agora, por causa disso aí, que ele não subiu, que ele ficou para resgatar, ele puxou para a sua humanidade todos os males da humanidade caída e até a morte. Então ele diz: eis a causa pela qual não deixei o reino da minha vontade divina sobre a terra. Então esta é a causa dele não ter deixado o reino da vontade divina dele sobre a terra. Por quê? Porque faltava a humanidade de Adão. Então, como ali em cima ele disse que ainda ele ia resgatar Adão. Então, a causa foi essa, porque faltava a humanidade do Adão inocente, gloriosa e imortal para Adão, para poder impetrá-lo, quer dizer, para poder solicitar e receber o grande dom do Fiat de Jesus, do meu Fiat. Então ele precisava ainda, antes da subida, faltava a humanidade de Adão. Ele tinha, por falta da humanidade de Adão inocente, gloriosa e imortal, para poder impetrá-lo e receber o grande dom do meu Fiat. Então ele ia demandar, né? Demandar para o poder de Adão, para poder solicitar a volta dele, a humanidade dele, para ele receber o grande dom do Fiat divino. Aí Jesus quis, né, fazer ressuscitá-lo ali, restaurá-lo, né? Fazer Adão voltar, né, na humanidade dele, morrer, para depois ele levar para o céu, para subir ao céu. Por isso, era necessário a minha humanidade primeiro. Então, assim que Jesus morreu, era necessário ele ter a humanidade dele primeiro aqui, porque ele, para resgatar todos, ele tinha que estar na humanidade dele. Ele não podia estar no espírito, né? Ele tinha que estar na humanidade dele para poder resgatar a todos. E todos que estavam mortos, mas que ainda não estavam na morte eterna, né? Ele veio para salvar todos da morte eterna. Então, acabou com a morte dele. Então, ele quis resgatar Adão, porque faltava a humanidade de Adão inocente, gloriosa e imortal, para poder impetrá-lo e receber o grande dom, impetrá-lo e demandar a humanidade dele, né? Postular a humanidade dele para ele receber o grande dom do Fiat divino. Então, por isso, era necessário
a minha humanidade primeiro, falando com Luiz, e para nós também. Refazer a minha humanidade caída. Não, refazer a humanidade caída de Adão, primeiro. Refazer a humanidade caída e dar-lhe todos os remédios. Então, aqui, primeiro era necessário a humanidade de Jesus para ele poder fazer com Adão a mesma coisa, para ele refazer a humanidade caída de Adão e dar-lhe todos os remédios para levantá-lo. Depois ele morrer e ressurgir com os dotes de Adão inocente. Olha que interessante, meu Deus. Por isso era necessário a minha humanidade, quer dizer, Jesus tinha que estar com a humanidade dele, para ele poder fazer isto com Adão, para Adão voltar à humanidade dele, que Adão já tinha morrido. Então, primeiro, ele ia refazer a humanidade de Adão caído e dar-lhe todos os remédios para levantá-lo, que tinha morrido, né? Depois, ele ia morrer. Todos morrem, até Jesus. E aí, quando Jesus não ressuscitou, ele também ressuscitou, ele ressurgiu com os dotes, quer dizer, ele já ressurgiu como um Adão inocente, um novo Adão. Por isso que ele tinha que ter humanidade, ele morrer, para ele ressurgir com os dotes do Adão inocente, o Adão primeiro, antes de pecar. Com todos os dotes que ele tinha, ele ressurgiu para poder dar ao homem o que ele perdeu. Então, Jesus estava restituindo a Adão, que era o primeiro homem, dando o primeiro dar a todos o dote dele, antes dele morrer. Então, Jesus restitui, refaz a humanidade de Adão caído, dá-lhe todo o remédio para levantá-lo, depois ele morre, e aí ele vai ressurgir com os dotes do Adão inocente, para poder dar ao homem o que perdeu. Então, tudo que o homem perdeu com Adão pecando, saindo do céu, todos nós perdemos. Aí Jesus restituiu Adão para que todos sejam, ganham. Todos, abriu o céu para todos, todos os dotes voltaram, tudo de direito de Adão é nosso. E não só isso, mas quis subir ao céu. Jesus disse, não só isso, deu humanidade a Adão, resgatou Adão, da morte, ele se tornou Adão inocente, voltou Adão inocente, ressurgiu com todos os dotes para dar a todos os homens o que perdeu, foi perdido com Adão pecando. Mas Jesus disse, não só isso, mas quis subir ao céu com a minha bela humanidade. Ele quis subir ao céu, ele subiu ao céu de corpo e alma e divindade. Ele quis subir. Ele não precisava, mas ele quis subir por quê? Nós vamos ver. Ele quis subir ao céu, com a bela humanidade, vestido todo de luz, como saiu das mãos das criadoras. Ele quis voltar como ele saiu das mãos criadoras, para dizer ao Pai. Ele queria dizer ao Pai Celeste, Pai meu,
Vê como a minha humanidade está refeita. Quer dizer, tinha morrido, ressuscitou, né? Vê como a minha humanidade está refeita, como o reino da nossa vontade está seguro nela, na humanidade. Está vendo? Ele diz que a humanidade estava refeita e diz que o reino da nossa vontade está seguro nela, na humanidade dele. Sou eu a cabeça de todos, e quem te suplica, sou eu a cabeça de todos, e quem te suplica, Pai, tem todo o direito, não, tem todo, quem te suplica, Pai, te suplica, tem todos os direitos de pedir e de dar o que eu possuo. Então, ele que está pedindo, ele tem todos os direitos de pedir e de dar o que ele possui. Aí ele fala com a filha: minha filha, se necessitava de uma humanidade inocente, com todas as habilidades com as quais saiu de nossas mãos criadoras, para conseguir de novo o reino da nossa vontade, em meio às criaturas que até então faltava, e eu o adquiri com a morte, com a minha morte, e subi ao céu para cumpri-la, para cumprir, para cumprir o que a promessa, para cumprir o que Deus falou com ele. Ele voltou, Pai, para cumprir. E depois do meu primeiro trabalho, que foi a minha humanidade, para eu poder restaurar Adão, ressuscitar Adão, voltar o Adão, inocente. O meu segundo trabalho é impor e dar o reino da minha divina vontade sobre a terra. Então, o segundo trabalho dele agora é impor e dar o reino da minha divina vontade sobre a terra. Há cerca de 2000 anos que a minha humanidade roga, pede, suplica, e Nossa Majestade Divina, sentindo-se transbordar de novo de amor, transbordar como antes, com mais intensidade o amor da criação que tivemos ao criar o homem, com mais intensidade ainda, quando criou o homem, com o amor da criação que tiveram ao criar o homem, e sentindo-se arrebatado, quer dizer, eles sentindo com a criação do homem arrebatados, fascinados, maravilhados pela beleza da minha humanidade. Quer dizer, ele falando com o Pai, falando sobre a intensidade do amor dele. Eles estiveram para criar o homem, que agora está mais ainda, a intensidade está maior do amor deles, da criação. Aí teve que criar o homem e sentindo-se, no momento de criar o homem, que eles estavam felizes, que tiveram que criar o homem, e sentindo arrebatado, maravilhado, fascinados pela beleza. Quer dizer, ele foi com a humanidade dele para todos, no céu, sentir fascinado da beleza da humanidade dele. Transbordou fora de novo. Aí, com a humanidade dele, ele abriu os céus. Ele foi com a humanidade dele para mostrar
a beleza da humanidade dele, que fascinou, que arrebatou todo mundo. E novamente transbordou fora de novo o amor dele, que ele abriu o céu, fez chover torrentes de chuvas de luz, de tantos conhecimentos sobre o meu Fiat. Então, ele resolveu implantar o reino, abriu o céu, fez chover torrentes de chuvas de luz, de tantos conhecimentos sobre o Fiat divino, a fim de que, como chuva, esses conhecimentos descem sobre as almas, como chuva de luz, esses conhecimentos descem sobre as almas e com sua luz vivifique e cure ao querer humano. Então ele deseja que esses conhecimentos, pelo amor dele que transbordou novamente fora, ele abrindo o céu de novo, ele fez chover torrentes de chuva de luz, dos tantos conhecimentos que ele lançou do Fiat divino. Então, esses conhecimentos, a fim de que, como chuva, esses conhecimentos descem sobre as almas, desce sobre as almas com a sua luz e vivifica e cure ao querer humano para curar e vivificar e curar o querer humano e transformando-o, esse querer divino, né, esses conhecimentos desçam, com essa luz vivifica e cure o querer humano, transformando o querer humano, ele lança raiz, o querer humano vai lançar raiz de minha vontade. Então, nos corações, e aí estende o seu reino sobre a terra. Então, Jesus disse, né, que o segundo trabalho dele foi impor e dar o meu reino da divina vontade sobre a terra. Esse é o segundo trabalho dele. Há cerca de 2000 anos que ele espera por isso, que a humanidade dele roga a nossa majestade divina, e nossa majestade divina, sentindo-se transbordar de novo, antes com mais intensidade, o amor da criação que tivemos ao criar o homem e se sentindo arrebatado, maravilhado, fascinado pela beleza da minha humanidade, transbordou fora, de modo abrindo os céus, a beleza da humanidade dele transbordou fora, e todo o amor dele abriu o céu, fez chover torrentes e chuva de luz, torrentes a chuva de luz, de tantos conhecimentos sobre o meu Fiat, sobre o meu querer, a fim de que, como chuva, esses conhecimentos desçam sobre as almas que vivem na divina vontade e com sua luz vivifique e cura ao querer humano. Todas as almas que estiver vivendo a divina vontade, né, com essa luz, vai vivificar e curar o querer humano.
e transformando tudo no querer humano, transformando o humano no querer humano, vai lançar raiz de minha vontade, da vontade de Jesus, nos corações. E aí estende seu reino sobre a terra. Estende seu reino sobre a terra. E para vir o reino sobre a terra, primeiro devia fazê-lo conhecer. Então, o que ele quer? O reino dele, ele quer que primeiro a gente estuda e vivencia para fazer conhecer, para levar os outros a conhecer. Porque nós só possamos levar os outros a conhecer se a gente conhecer primeiro. Primeiro a gente deve conhecer, estudar muito para conhecer. E devia fazer saber que quer vir a reinar. Devia fazer saber que quer vir a reinar, e eu como. E quem quer viver o quer vir reinar, quer reinar com ele. E eu como cabeça, não, eu como um irmão maior. E eu como um irmão maior da família humana, Jesus disse, eu como irmão maior da família humana, estou fazendo todas as diligências necessárias no céu, junto à divina vontade, à divindade do Pai, né? Para lhe dar uma aquisição tão grande. Por isso, era necessário que eu subisse ao céu com minha humanidade glorificada, para poder readquirir de novo o reino do meu Fiat para os meus irmãos e filhos. Ele quer esse reino para todas as criaturas, para todos os irmãos e filhos, todas as criaturas no mundo inteiro. Por isso, era necessário que eu subisse ao céu com minha humanidade glorificada, para que o Pai pudesse, né, dar o poder para ele poder readquirir de novo o reino do meu Filho para os meus irmãos e filhos, readquirir para as criaturas, para os irmãos e filhos. E ele assumindo como o irmão mais velho da família, como o irmão maior da família humana. Amém, Fiat.